Ao longo da história, uma pergunta ressoa continuamente em corações e mentes: quem é Deus? Essa busca por compreensão transcende culturas e épocas, movendo-se como uma chama que nunca se apaga. No livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, encontramos uma resposta tão poderosa quanto misteriosa. Diante da sarça ardente, Moisés ouve de Deus a declaração: Eu sou o que sou. Mas o que isso significa? Como essa frase, breve e enigmática, pode nos oferecer vislumbres profundos da natureza divina? E mais, como ela pode trazer respostas às nossas maiores inquietações? Essas palavras são como um oceano de significado, que nos convida a mergulhar em algo maior do que podemos imaginar. Deus se apresenta como o Eu Sou, um nome que transcende definições humanas, que quebra as barreiras do tempo e do espaço, e que nos revela um Criador que não depende de nada nem de ninguém para existir. Ele é eterno, o princípio e o fim, o Alfa e o Ômega. Mas, ao mesmo tempo, é um Deus que escolhe estar próximo, caminhando ao lado de seus filhos. Ao pensarmos nessa declaração, percebemos que ela não é apenas uma resposta à pergunta de Moisés, mas um convite para conhecermos a essência divina. Hoje quero te convidar a embarcar comigo nessa jornada de descoberta. Vamos explorar o mistério por trás de Eu Sou o que Sou e entender como isso pode transformar nossa visão de Deus e de nós mesmos. Talvez em algum momento você tenha sentido como se estivesse perdido, à deriva, sem propósito ou direção. O mundo ao nosso redor muitas vezes parece caótico e as incertezas podem nos paralisar. Mas e se eu te dissesse que compreender a essência de Deus pode trazer clareza e paz para a sua vida? Que esse conhecimento pode se tornar uma âncora em meio às tempestades, um guia seguro para seus passos? É sobre isso que vamos falar hoje. Portanto, fique comigo até o final, porque essa mensagem pode mudar tudo. Moisés não sabia o que o aguardava quando encontrou a sarça ardente naquele deserto. Naquele momento, ele estava prestes a vivenciar um dos encontros mais transformadores da história da humanidade. Em Êxodo 3,14, vemos que Deus não apenas revelou sua identidade, mas também nos ofereceu um vislumbre de sua eternidade e soberania. Ao perguntar qual era o nome de Deus, Moisés buscava uma forma de traduzir o inexplicável para o entendimento humano. Mas a resposta que recebeu ultrapassou qualquer lógica humana. Eu sou o que sou. Essa declaração não foi apenas um nome, foi uma revelação que ecoa até os dias de hoje, lembrando-nos da autoexistência e soberania de Deus. Quando Deus disse, Eu sou o que sou, ele estava afirmando que não é definido por circunstâncias externas, nem limitado pelo tempo ou espaço. Deus não foi criado, não depende de algo ou alguém para existir. Ele é eterno, imutável e completamente suficiente em si mesmo. Essa mensagem foi especialmente impactante no contexto histórico em que foi dada. No Egito, onde Moisés havia crescido, os deuses eram numerosos, cada um com características específicas, mas todos eles dependentes de narrativas humanas para existir. O Eu Sou de Deus confronta diretamente essas crenças, revelando que o Deus de Israel não apenas existe, mas é a fonte de toda existência. Agora, imagine o impacto dessas palavras em Moisés. Ele estava diante de um Deus que não precisava de títulos ou mitologias para afirmar sua autoridade. Deus simplesmente é. Esse momento revelou a Moisés que o Deus que o chamava para libertar o povo de Israel era diferente de tudo o que ele conhecia. E essa diferença é um tema recorrente nas Escrituras. Deus não é como nós. Ele é o Criador perfeito, o sustentador do universo. Enquanto tudo ao nosso redor está sujeito a mudanças e limitações, Deus permanece constante.
Essa revelação também preparou Moisés para entender que sua missão não dependia de suas próprias forças, mas do poder de Deus. Quando Moisés questionou sua capacidade de liderar os israelitas, Deus respondeu: "Certamente eu estarei contigo." Êxodo 3:12. A segurança de Moisés estava no caráter eterno de Deus e não em suas próprias habilidades. E essa verdade é válida para nós hoje. A nossa confiança não deve estar em nossas capacidades, mas no fato de que o Eu Sou está conosco em cada etapa da jornada. No Novo Testamento, Jesus expande essa revelação de forma ainda mais clara. Em João 8,58 ele declara: "Antes que Abraão existisse, eu sou." Essa afirmação conecta diretamente Jesus ao Deus que se revelou a Moisés, deixando claro que ele é o Eu Sou encarnado. Não é de se admirar que os líderes religiosos tenham reagido com tanta intensidade. Jesus estava afirmando sua divindade, sua unidade com o Deus eterno. A frase "Eu sou" também traz um convite para nós. Ela nos desafia a refletir sobre quem Deus é e como Ele age em nossas vidas. Ao compreendermos que Deus é autoexistente, eterno e soberano, somos chamados a confiar nele em todas as circunstâncias. Em um mundo instável e cheio de incertezas, Deus permanece como uma rocha firme, oferecendo paz e segurança. Sua constância nos lembra que, mesmo em meio às maiores dificuldades, podemos encontrar descanso em sua presença. Embora o significado completo de "eu sou o que sou" esteja além da nossa compreensão, esse mistério não deve nos afastar de Deus. Pelo contrário, ele nos convida a conhecê-lo e confiar nele ainda mais. Essa declaração nos lembra que Deus está além de nossa capacidade de entendimento, mas nunca além de nosso alcance. Ele escolhe se revelar a nós, não para que possamos explicá-lo completamente, mas para que possamos caminhar em comunhão com Ele. Essa revelação tem implicações práticas em nossa vida. Saber que Deus é o Eu Sou muda a forma como enfrentamos os desafios e incertezas. Quando tudo ao nosso redor parece incerto, podemos descansar na verdade de que Deus não muda. Sua palavra é fiel e suas promessas são eternas. Em Hebreus 13:8, lemos: "Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre." Essa verdade nos dá segurança e nos lembra de que podemos confiar nele em todas as situações. Ao refletirmos sobre Êxodo 3:14, somos levados a considerar o que significa para nós hoje que Deus seja o Eu Sou. Isso nos desafia a examinar nossa dependência dele e a encontrar propósito em sua soberania. Como Paulo afirma em Atos 17:28, "Nele vivemos, nos movemos e existimos." Essa conexão com o Deus eterno nos dá esperança e direção, mostrando que nossa existência está profundamente enraizada nele. Ao compreender a profundidade de "eu sou o que sou", começamos a perceber como essa verdade impacta todas as áreas da nossa vida. Em um mundo marcado por mudanças constantes, a imutabilidade de Deus nos oferece estabilidade. Pense por um momento. Vivemos em uma era onde tudo parece temporário e volátil. Nossas certezas são desafiadas a todo instante e muitas vezes nos sentimos à deriva. No entanto, ao olharmos para o Deus que se revelou a Moisés, encontramos uma âncora firme, uma certeza inabalável de que, independentemente das circunstâncias, Deus permanece o mesmo. Essa compreensão nos leva a uma reflexão importante. Se Deus é eterno e imutável, nossas vidas só encontram verdadeiro significado quando vividas em conexão com Ele. Quantas vezes buscamos preencher o vazio interior com coisas passageiras? Seja através de conquistas, posses ou relacionamentos, o ser humano constantemente tenta encontrar propósito em coisas que, no final das contas, não podem oferecer uma satisfação duradoura. No entanto, o Eu Sou nos ensina que somente Deus é suficiente.
Essa busca pela suficiência em Deus não é algo teórico, mas prático. No dia a dia, ela se manifesta em como enfrentamos as dificuldades, em como lidamos com nossas expectativas e frustrações. Em Filipenses 4, 11 e 13, Paulo nos dá um exemplo claro disso ao afirmar que aprendeu a estar contente em qualquer situação, seja na abundância ou na necessidade. Essa atitude de contentamento não vem de uma aceitação passiva, mas de uma confiança ativa no Deus que é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. A suficiência de Deus não significa que não enfrentaremos dificuldades. Pelo contrário, a vida cristã frequentemente nos desafia a enfrentar desertos e tempestades. No entanto, a grande diferença está em como passamos por esses momentos. Sabemos que, assim como Deus estava com Moisés no deserto, Ele também está conosco. Essa presença constante nos dá força e coragem para seguir adiante, mesmo quando tudo parece desmoronar ao nosso redor. Em Mateus 28, 20, Jesus nos dá uma promessa que ecoa a declaração de Êxodo. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa garantia nos lembra que o Eu Sou não é apenas uma figura distante e inatingível, mas um Deus que caminha ao nosso lado, que se importa com cada detalhe da nossa vida. Ele não nos deixa sozinhos, mas nos guia, nos sustenta e nos capacita a cumprir nosso propósito. Essa promessa de presença é particularmente reconfortante nos momentos de crise. Quando enfrentamos perdas, dificuldades financeiras, problemas de saúde ou relacionamentos conturbados, é fácil nos sentirmos abandonados. No entanto, o Eu Sou nos garante que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus está presente. Salmo 23, 4 declara: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa verdade nos oferece paz em meio ao caos. Nos lembra que não estamos sozinhos e que, independentemente do que enfrentarmos, Deus é suficiente para nos sustentar. Além de nos oferecer segurança, a presença de Deus também nos desafia a vivermos de forma diferente. Em um mundo que valoriza a autossuficiência, a mensagem de que Deus é suficiente vai contra a corrente. Ela nos convida a depender completamente dele, a abrir mão do controle que tantas vezes tentamos exercer sobre nossas vidas. Essa dependência não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Reconhecer que precisamos de Deus é o primeiro passo para experimentarmos a plenitude da vida que Ele nos oferece. Essa plenitude não significa a ausência de problemas, mas a certeza de que temos em Deus tudo o que precisamos para enfrentá-los. Em 2 Coríntios 12, 9, Paulo compartilha uma revelação poderosa que recebeu do próprio Cristo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa declaração nos lembra que mesmo quando nos sentimos fracos e incapazes, o Eu Sou nos fortalece. Ele é a fonte de nossa força e nele encontramos tudo o que precisamos. Outro aspecto importante dessa revelação é que ela nos liberta da necessidade de buscar aprovação. Muitas vezes vivemos escravizados pela opinião alheia, tentando agradar a todos para nos sentirmos aceitos. No entanto, ao entendermos que Deus é suficiente, percebemos que nossa identidade não está nas mãos das pessoas, mas nas mãos do Criador. Ele nos conhece completamente e nos ama incondicionalmente. Esse entendimento nos dá liberdade para sermos quem fomos criados para ser, sem medo de rejeição ou fracasso. A suficiência de Deus também nos convida a viver com generosidade. Quando reconhecemos que tudo o que temos vem dele, somos chamados a compartilhar com os outros. Em Atos 20, 35, Paulo lembra as palavras de Jesus: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Essa atitude de generosidade não nasce de uma obrigação, mas de um coração que entende que Deus é a fonte de toda provisão.
Sabemos que ao darmos, não ficaremos sem, pois o Eu Sou é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Essa confiança na provisão divina nos desafia a viver com ousadia. Muitas vezes, deixamos de seguir nossos sonhos e chamados por medo de não termos recursos suficientes. No entanto, ao compreendermos que Deus é o dono de tudo e que Ele se importa conosco, podemos dar passos de fé, sabendo que Ele proverá. Essa ousadia não é imprudência, mas uma confiança fundamentada no caráter de Deus, que é fiel e suficiente. Outro aspecto transformador do Eu Sou é a forma como Ele nos capacita a enfrentar o futuro. Em um mundo onde a ansiedade e o medo são tão comuns, saber que Deus está no controle nos dá paz. Em Jeremias 29:11, Deus nos diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Essa promessa nos lembra que o futuro não é algo que devemos temer, mas algo que podemos encarar com esperança, pois o Eu Sou já está lá, preparando o caminho para nós. Essa perspectiva muda completamente a forma como vivemos o presente. Quando sabemos que Deus é suficiente e que Ele está no controle, podemos viver com gratidão, aproveitando cada momento, em vez de sermos consumidos pela preocupação com o amanhã. Jesus nos ensina, em Mateus 6:34, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Essa é uma verdade libertadora que nos convida a viver com leveza, confiando que o Eu Sou cuidará de cada detalhe. Por fim, a suficiência de Deus nos aponta para a eternidade. Em João 14:2-3, Jesus nos diz que foi preparar um lugar para nós e que voltará para nos levar para junto dele. Essa promessa nos dá a certeza de que, independentemente do que enfrentarmos nesta vida, temos um lar eterno ao lado do Eu Sou. Essa esperança nos sustenta em meio às dificuldades e nos dá coragem para perseverar até o fim. A mensagem do Eu Sou não apenas nos desafia a confiar na suficiência de Deus, mas também nos chama a refletir sobre nossa própria identidade. Vivemos em um mundo onde muitas pessoas lutam para encontrar quem realmente são. Definimos nossa identidade por meio de conquistas, relacionamentos ou até mesmo pelas opiniões dos outros. Mas assim como Deus revelou sua essência a Moisés com a frase "Eu sou o que sou", Ele também nos convida a encontrar nossa verdadeira identidade nele. Quando entendemos que fomos criados por um Deus eterno e perfeito, percebemos que não somos frutos do acaso. Em Gênesis 1:27, lemos que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Isso significa que temos um valor intrínseco que não depende de nossa aparência, habilidades ou realizações. O Eu Sou nos mostra que nossa identidade está enraizada no fato de pertencermos a Ele. Essa verdade traz uma liberdade enorme. Quantas vezes nos sentimos pressionados a nos encaixar em padrões impostos pela sociedade. No entanto, ao reconhecermos que nossa identidade está em Deus, somos libertos dessa necessidade. Não precisamos provar nosso valor, porque Deus já nos declarou valiosos. Em Isaías 43:1, Deus nos diz: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Essas palavras nos lembram que pertencemos ao Eu Sou e que nossa identidade está segura nele. Além disso, essa compreensão nos capacita a viver com propósito. Quando não sabemos quem somos, ficamos à mercê das circunstâncias, vivendo de forma reativa, sem direção. Mas ao entendermos que fomos criados por um Deus que tem um plano para nossas vidas, encontramos sentido e direção. Em Jeremias 1:5, Deus declara: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Isso nos mostra que nossa existência não é acidental, mas faz parte de um propósito maior.
Esse propósito não significa que todos viverão grandes histórias visíveis aos olhos do mundo. Pelo contrário, muitas vezes o chamado de Deus se manifesta nas pequenas coisas do dia a dia, na maneira como tratamos as pessoas, nas escolhas que fazemos, no amor que demonstramos. O Eu Sou nos chama a sermos seus representantes na terra, vivendo de forma a refletir seu caráter. Em Mateus 5,14, Jesus nos lembra que somos a luz do mundo, chamados a brilhar em meio à escuridão. Essa identidade como filhos de Deus também nos oferece segurança diante das dificuldades. Em um mundo onde tudo é passageiro, saber que pertencemos ao Deus eterno nos dá estabilidade. Mesmo quando enfrentamos perdas ou mudanças, podemos ter a certeza de que nossa essência permanece intacta, porque está enraizada no Eu Sou. Isso nos permite enfrentar os desafios com coragem, sabendo que Deus está ao nosso lado. Outro aspecto importante dessa identidade é a comunhão com Deus. Ao longo da Bíblia, vemos que Deus não é apenas um Criador distante, mas um Pai amoroso que deseja se relacionar conosco. Em João 15,15, Jesus diz a seus discípulos: Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Esse convite à amizade com Deus nos mostra que Ele deseja estar presente em todas as áreas da nossa vida. Essa comunhão com o Eu Sou transforma a maneira como vivemos. Quando entendemos que Deus está conosco em cada momento, passamos a enxergar a vida de forma diferente. Não há mais separação entre o sagrado e o secular, porque cada momento se torna uma oportunidade de experimentar a presença de Deus. Seja no trabalho, nos estudos ou nos relacionamentos, podemos viver com a consciência de que o Eu Sou está ao nosso lado, guiando nossos passos. Além disso, essa relação com Deus nos fortalece em tempos de crise. Em Filipenses 4, 6, 7, Paulo nos encoraja a não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas a apresentarmos nossas preocupações a Deus em oração. Ele promete que ao fazermos isso, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Essa paz não é fruto de circunstâncias favoráveis, mas da presença constante do Eu Sou em nossas vidas. Ao vivermos essa comunhão com Deus, também somos chamados a impactar o mundo ao nosso redor. Em 2 Coríntios 5:20, Paulo nos lembra que somos embaixadores de Cristo, chamados a representar o reino de Deus na terra. Isso significa que, assim como Moisés foi enviado ao Egito para libertar o povo de Israel, nós também somos chamados a ser agentes de transformação em nossa sociedade. Essa missão pode parecer grande demais, mas a história de Moisés nos lembra que não depende de nossa força, mas do poder de Deus. Em Êxodo 4, 10, 12, vemos que Moisés hesitou em aceitar o chamado de Deus, alegando que não era eloquente. No entanto, Deus respondeu: Eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Essa promessa se estende a nós hoje. Não importa quais sejam nossas limitações, o Eu Sou nos capacita a cumprir o propósito que Ele tem para nossas vidas. Outro aspecto importante da missão que recebemos é a compaixão. Ao longo de sua vida, Jesus demonstrou compaixão por todos, especialmente pelos marginalizados e oprimidos. Ele nos chama a seguir seu exemplo, amando o próximo e estendendo a mão aos necessitados. Em Mateus 25:40, Jesus diz: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Esse chamado nos desafia a sair de nossa zona de conforto e a vivermos de forma altruísta, refletindo o amor do Eu Sou. Ao compreendermos nossa identidade em Deus, também somos chamados a viver com integridade. Em um mundo onde a verdade muitas vezes é relativizada, o Eu Sou nos convida a sermos pessoas de caráter, que vivem de acordo com seus princípios.
Em Provérbios 10:9 lemos: quem anda em integridade anda seguro. Essa segurança não vem de uma vida sem problemas, mas da certeza de que estamos alinhados com a vontade de Deus. Por fim, essa jornada de descoberta do Eu Sou nos leva à adoração. Quando reconhecemos quem Deus é e o que Ele fez por nós, a resposta natural é adorá-lo com todo o nosso ser. Em João 4:23-24, Jesus declara que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Essa adoração não se limita a momentos específicos, mas deve permear toda a nossa vida, sendo uma expressão constante de gratidão e amor. Ao final dessa reflexão, percebemos que a revelação de Eu Sou o que Sou não é apenas uma declaração teológica, mas um convite a vivermos de forma plena, confiando em Deus, encontrando nossa identidade nele e cumprindo o propósito que Ele tem para nós. Que possamos a cada dia responder a esse chamado, vivendo com fé, esperança e amor. Quando refletimos sobre tudo o que o Eu Sou representa, percebemos que essa revelação não apenas nos convida a uma relação mais profunda com Deus, mas também nos desafia a viver com esperança. Em um mundo repleto de incertezas, a promessa de que Deus é imutável e soberano nos oferece uma base sólida sobre a qual podemos construir nossas vidas. O apóstolo Paulo, em Romanos 8:28, declara: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa verdade nos lembra que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus está no controle, guiando cada detalhe para cumprir seu propósito. Essa perspectiva nos desafia a abandonar o medo e a ansiedade que tantas vezes nos paralisam. Saber que Deus é o Eu Sou nos liberta do peso de tentar controlar tudo. Ele é o autor da nossa história e conhece cada capítulo antes mesmo de ser escrito. Em Isaías 46:9 e 10, Deus afirma: eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio, anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Essa declaração nos oferece uma paz que excede todo o entendimento, pois sabemos que, independentemente do que enfrentemos, Deus já preparou o caminho. Além de nos dar esperança, a revelação de Deus como Eu Sou nos dá uma nova perspectiva sobre o tempo. Enquanto nós vivemos presos ao presente e preocupados com o futuro, Deus vê toda a história como um todo. Ele não está limitado pelo tempo, e isso nos dá a certeza de que podemos confiar nele, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Em Eclesiastes 3:11, lemos: ele fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Esse anseio pela eternidade nos lembra que nossa existência não se limita a este mundo. Fomos criados para algo maior, e em Deus encontramos o sentido da nossa vida. Essa visão eterna também nos ajuda a enfrentar as perdas e decepções da vida. Sabemos que em Cristo temos uma esperança que vai além desta existência. Em João 11:25, Jesus declara: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa promessa nos dá coragem para enfrentar a morte, pois sabemos que em Deus a vida não termina aqui. Temos a esperança de um futuro glorioso ao lado do Eu Sou. Além disso, essa esperança nos motiva a compartilhar essa verdade com os outros. Quando entendemos o quanto Deus nos ama e como Ele deseja que todos o conheçam, somos impulsionados a ser testemunhas de sua graça. Em Mateus 28:19 e 20, Jesus nos dá a grande comissão: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século.
Essa missão nos lembra que não fomos chamados apenas para receber, mas para compartilhar a vida que encontramos em Deus. Viver como testemunhas do Eu Sou significa refletir seu amor e caráter em tudo o que fazemos. Não se trata apenas de palavras, mas de ações concretas que demonstram a bondade e a compaixão de Deus. Em 1 João 3,18, lemos: Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. Esse chamado nos desafia a sermos agentes de transformação em nosso mundo, levando luz onde há trevas, esperança onde há desespero e amor onde há ódio. Ao final dessa jornada, percebemos que a revelação de Eu Sou o que Sou é um convite a vivermos de forma diferente. Não se trata apenas de um conceito teológico, mas de uma verdade que transforma nossa maneira de enxergar a vida, de enfrentar os desafios e de nos relacionarmos com Deus e com o próximo. Saber que Deus é o Eu Sou nos dá coragem para seguir adiante, mesmo quando o caminho parece incerto. Nos dá esperança de que, independentemente das circunstâncias, Ele está no controle e tem um propósito para cada um de nós. Essa mensagem nos desafia a viver com gratidão, sabendo que tudo o que temos e somos vem de Deus. Em 1 Tessalonicenses 5,18, Paulo nos exorta: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Essa gratidão não é baseada em circunstâncias favoráveis, mas na certeza de que Deus está sempre presente, cuidando de nós. Agora, eu quero te convidar a refletir como essa mensagem impactou a sua vida. Como o Eu Sou tem guiado os seus passos e renovado a sua fé. Se essa palavra trouxe luz ao seu coração, curta este vídeo e inscreva-se no canal para continuar explorando as verdades da Palavra de Deus. Não se esqueça de compartilhar essa mensagem com alguém que precisa ser lembrado de que o Eu Sou está presente, cuidando e sustentando. Que o Senhor, o Deus eterno, o Eu Sou, continue guiando a sua vida e renovando a sua esperança a cada dia. Lembre-se, Ele é suficiente para tudo o que você precisa hoje e sempre. Que você possa caminhar com confiança, sabendo que Deus é fiel e que suas promessas nunca falham. Até o próximo vídeo.